Olá a todos, hoje vou apresentar o programa European Defence Fund, o EDF, para este ano de 2026. Portanto, este programa é um dos principais instrumentos de financiamento da União Europeia para a área da defesa e ao longo da apresentação de hoje o objetivo é focar essencialmente em três aspectos. Portanto, em primeiro lugar, um enquadramento geral e os objetivos do programa, depois também apresentar a estrutura e regras de participação e, por fim, aqui abordar algumas oportunidades concretas para as entidades interessadas em submeter candidaturas e projetos no âmbito do EDF. Portanto, a ideia é que no final desta sessão também consigam ter aqui uma visão mais clara, não só do programa, mas também como poderão posicionar-se para participar com sucesso no mesmo. Portanto, passando aqui à apresentação que temos para hoje, começar por este enquadramento do EDF em termos de objetivos. Portanto, o programa tem como principal missão reforçar a capacidade de inovação e a competitividade da indústria europeia aqui na área da defesa, mas há também aqui uma segunda dimensão bastante relevante, que é, no fundo, promover a cooperação dos Estados-membros nesta ótica de inovação e competitividade neste setor. Portanto, o EDF não financia projetos isolados, financia sim projetos, a maior parte das vezes, colaborativos, que pretende-se que tenha aqui um impacto à escala europeia. E, portanto, em termos de alguns elementos de base estrutural, é importante referir que é gerido centralmente pela Comissão Europeia, está alinhado com prioridades estratégicas comuns também divulgadas pela Comissão Europeia e fortemente orientado aqui para resultados rápidos e concretos. Portanto, significa que o EDF, mais do que um instrumento de financiamento clássico, está bastante também ligado aqui como ferramenta política, industrial e estratégica. Para sumariar aqui alguns dos grandes objetivos do programa, que estão aqui visíveis no slide, mas para destacar alguns em jeito de suma e de destaque, temos aqui, portanto, um bocadinho que já referi da promoção da cooperação entre empresas, incluindo PME, atores de investigação e inovação de toda a União, impulsionar o desenvolvimento de capacidades de defesa através de investimento e ajudar as empresas europeias para que possam desenvolver tecnologia e equipamento de ponta e que, para além disso, também seja soluções interoperáveis. Portanto, o programa é bastante extenso e tem aqui várias dimensões. Hoje vamos focar os aspectos que consideramos mais relevantes para as empresas, para as entidades e também entidades do sistema científico. Portanto, ali nesta imagem aqui, a laranja mais destacado, é possível perceber que o programa tem esta estrutura que financia investigação e ações de desenvolvimento, que no fundo será o foco da sessão de hoje. Portanto, explorar um bocadinho esta estrutura que está aqui destacada, mas deixar a nota que o programa depois é um pouco mais vasto e poderá representar outro tipo de oportunidades para todos os atores que se movam neste âmbito. Portanto, muito rapidamente, passando para a dimensão financeira do programa, apenas também para ilustrar de que valores e que dimensão é que estamos a falar. Portanto, o EDF para 2026 representa aqui 1 bilhão, ou seja, para projetos de investigação e desenvolvimento, que é um valor já significativo e que tem vindo a aumentar nos últimos anos no enquadramento do programa. Este valor é significativo e demonstra claramente aqui também a aposta cada vez mais certa no setor da defesa, como centro de prioridade europeia,
Também a aposta consistente ao longo dos anos, portanto o programa tem vindo a ser renovado a cada ano, portanto para quem pretende participar é importante ter esta nota de volume de financiamento significativo e, por outro lado, também é importante, há aqui um nível de competitividade relevante, cada vez mais crescente, portanto são convocatórias competitivas, o que obrigatoriamente pedem cada vez mais também propostas disruptivas, candidaturas, projetos de qualidade e disruptivos. Portanto, fica aqui este enquadramento também financeiro do programa. Depois passamos aqui a um bocadinho a organização temática, as grandes áreas temáticas do programa. O programa está organizado em categorias temáticas que são visíveis aqui neste slide, mas também representa algumas oportunidades chamadas horizontais, portanto, de temática aberta, desde que sobre a égide daqui das tecnologias disruptivas, portanto, projetos que promovam o desenvolvimento de tecnologia disruptiva, ou inovação liderada por PME, ou seja, também considerando temáticas abertas, mas com um foco no incentivo da participação das PME europeias neste tipo de projetos. Portanto, são convocatórias aqui dentro das horizontais, encontramos convocatórias tipicamente mais abertas, permitindo uma maior liberdade na definição da candidatura, especialmente em termos de temática. Mas a maior parte das vezes é sempre aqui necessário um foco na aplicabilidade ao setor da defesa e até uma aplicabilidade dual, portanto, aplicações civis com potencial para o setor da defesa. Portanto, por outro lado, temos as categorias temáticas que estão estruturadas em função de grandes domínios da defesa, portanto, estes sistemas aéreos, terrestres, marítimos, cibersegurança, espaço, são temáticas bastante vastas que o programa, por norma, convoca. A ideia aqui é financiar a implementação de ações que possam reforçar a base tecnológica e industrial a nível europeu nestas grandes áreas. Portanto, promover a competitividade, eficiência e inovação para estas temáticas é, no fundo, o foco. Outras que também podemos destacar, por exemplo, a resposta médica em contexto de defesa, todos os temas de sensores avançados, também um tema cada vez mais relevante no contexto atual, que é a resiliência energética, também materiais e componentes, todas as questões de simulação e treino, portanto, são também temáticas que o programa, por norma, para a qual o programa representa oportunidades. Portanto, no fundo, aqui em jeito de suma, as oportunidades horizontais são mais flexíveis, orientadas para a inovação, aqui em termos de temática, mais abertas, enquanto que aqui as temáticas já têm um alinhamento mais específico em termos de prioridades que procuram ver respondidas, tipo de objetivos e resultados esperados já serão mais concretos, ou seja, a própria Comissão Europeia já apresenta aqui algumas pistas do que é que pretende ver financiado no âmbito destas temáticas. Portanto, esta distinção aqui relevante para também as entidades que estejam interessadas no programa poderem posicionar-se com as suas ideias de projeto de forma adequada. Passando aqui outro elemento também muito essencial neste tipo de candidaturas e oportunidades, que são as questões de elegibilidade, portanto, são críticas, é importante ter desde cedo presentes para o EDF e para outros programas semelhantes. Aqui, por norma, o programa tem sempre um critério mínimo de consórcio de pelo menos 3 entidades de 3 países diferentes, que sejam países Estados-membros da União Europeia ou associados ao programa. E aqui esta questão de país é bastante importante no EDF, porque existem de facto algumas restrições a países terceiros à União Europeia, portanto, muita atenção
a avaliar sempre país a país e essencialmente se forem fora dos países membros da União. Existem algumas exceções, portanto, aqui há algumas oportunidades em que a regra mínima são 2 entidades dos 2 países, mas, por norma, pensar aqui sempre em consórcios de 3 entidades, 3 países diferentes, sendo que a média também dos projetos aprovados tende a ser, para algumas convocatórias aqui, um consórcio de 5, 6 entidades, portanto, ficam também com esta questão de consórcio médio. Para além disso, é também muito importante terem em consideração que só são elegíveis entidades que têm que estar legalmente estabelecidas na União Europeia ou nos países associados, portanto, precisam aqui de estar legalmente estabelecidas, não podem ter controlo de países terceiros que não sejam elegíveis, portanto, muito importante validar corretamente as ligações de capital e ligações legais com grandes grupos, investidores. É necessário ter sempre bastante atenção, especialmente aqui no EDF. E depois também as atividades e os recursos utilizados devem estar sempre localizados na União Europeia e nos países associados do programa, portanto, este é um tema ao qual o programa EDF efetivamente dá um foco muito grande, porque a ideia também é trabalhar para a competitividade e independência da Europa nestes temas e, portanto, aqui estes critérios acabam por obrigatoriamente salvaguardar estes temas. Portanto, sempre a verificar desde logo do início, e fica aqui a nossa chamada de atenção para estas questões. Uma vez garantidas estas questões de elegibilidade e também sempre verificando bastante bem convocatória a convocatória se existe alguma exceção, algum tema adicional a considerar, é também importante perceber os custos elegíveis para o programa EDF, portanto, que tipologia de categorias de custos são elegíveis por norma. Custos com recursos humanos, portanto, sempre uma fatia significativa dos custos neste tipo de projetos. Também os custos que denominamos como custos de compra, que aqui se inclui custos de viagem, equipamento, custos com compra de serviços, compra de consumíveis, portanto, são elegíveis. Também uma rúbrica de custos indiretos de uma taxa de 25% sobre os custos diretos, ou, em alternativa, o EDF também permite que os custos indiretos sejam calculados com base em custos reais. Existem aqui algumas regras para a aplicabilidade desta taxa ou dos custos reais para a categoria de custos indiretos, mas é uma possibilidade. É também possível a subcontratação de atividades, portanto, a externos, para que externos possam executar uma atividade integral do projeto, aqui com algumas condições. Usualmente não pode ultrapassar os 30% dos custos adicionais para um mesmo parceiro, portanto aqui um limite de 30% para o peso do orçamento total, também são possíveis aqui custos de faturação interna para entidades usualmente de maior dimensão que têm este tipo de abordagem. E uma novidade neste ano, que é, portanto, aqui a possibilidade de financiamento a terceiros através do financiamento que normalmente denominamos financiamento em cascata, portanto, o Financial Support to Third Parties. É aqui também uma modalidade já comum nas candidaturas europeias, mas que passa a ser também possível no âmbito do programa EDF. Portanto, acaba por ser aqui uma das novidades para este ano. Uma vez vistas estas questões, tanto de elegibilidade, custos elegíveis e das entidades, é importante mostrar aqui o que é que
temos, em termos de oportunidades, de programa de trabalhos para 2026 do EDF. Portanto, em concreto, temos 31 convocatórias, ou que nós denominamos tópicos, organizados em 10 grandes convocatórias, e que estão divididos de forma temática, como demonstra aqui o slide, mas mais do que forma temática, também é importante chamar a atenção para a tipologia de convocatória. Portanto, a azul conseguimos identificar as convocatórias que são de base de investigação, ou seja, níveis de desenvolvimento tecnológico e investigação mais iniciais, TRL, níveis de TRL mais iniciais, e depois a verde as de desenvolvimento, que são, portanto, convocatórias já mais de trabalhar em linha de protótipo, de TRL mais avançado, e esta distinção é bastante importante para entender o programa EDF e a tipologia de convocatórias e oportunidades que estão disponíveis, de forma a enquadrar da melhor forma os projetos. Portanto, temos sensivelmente 16 oportunidades para investigação direcionada à exploração de novas tecnologias de defesa e 13 para as tais de desenvolvimento, já com níveis de desenvolvimento mais avançado, capacidades avançadas, já mais perto também do mercado. E depois as restantes, que são 2 aqui noutros temas específicos que não vamos salientar na sessão de hoje. Importante também dar aqui nota de outra novidade que se relaciona com o alinhamento do EDF com a iniciativa STEP. Portanto, este ano a maioria das temáticas estará fortemente alinhada com a plataforma de tecnologias estratégicas para a Europa, como a iniciativa STEP. Anteriormente também já existia este alinhamento, mas de facto este ano a maior parte das convocatórias poderão ter aqui associado um selo STEP, caso o projeto seja ganhador ou tenha aqui também um resultado acima do threshold. Portanto, um foco bastante grande em tecnologias digitais, inovação, tecnologia de ponta, tecnologias limpas e eficientes e biotecnologia, para também garantir este alinhamento com as iniciativas STEP, com a iniciativa STEP. É também possível perceber aqui um investimento em grande medida direcionada a áreas críticas como a ciberdefesa, combate naval, guerra submarina, simulação e treino e tecnologia avançada de sensores. Por outro lado, também um foco bastante grande em tecnologias facilitadoras de triagem e evacuação autónoma, sistemas multifuncionais de distribuição de informação, interação entre humanos e inteligência artificial, e aqui também chips para a aplicação da defesa. Portanto, é possível entender estas grandes linhas no programa de trabalhos deste ano. E também uma linha que já existe e tem vindo a ser reforçada, que é aqui o reconhecimento da importância da inovação disruptiva, sempre com um orçamento significativo dedicado a estas tecnologias disruptivas, com convocatórias dedicadas para estes temas, as tais convocatórias abertas que falamos anteriormente. Portanto, não temáticas, com este objetivo de soluções inovadoras orientadas para o futuro e disruptivas. Também o foco nas PME, portanto, continua a ser reforçado, chamar as empresas para que liderem e participem cada vez mais nestes processos. Portanto, apenas aqui para reforçar mais uma vez esta ideia, existem estas convocatórias organizadas, por um lado, de forma temática, por outro, entre ações de investigação e ações de desenvolvimento. Não referi, mas as ações de investigação, por norma, são financiadas a 100%, sendo que as de desenvolvimento poderão ter aqui taxas de cofinanciamento mais reduzidas, entre 60%, mínimo de 60%, e poderão ir um pouco mais além, dependendo sempre do tipo de atividades que abordam. Portanto, as ações de investigação focarão essencialmente atividades de melhoria de conhecimento e
e melhoria de desenvolvimento do produto e tecnologia. Portanto, não só este nível, mas depois também trabalhar já temas de interoperabilidade, estudos de viabilidade, desenho de produtos e serviços para a defesa, enquanto que as de desenvolvimento terão aqui já um foco maior em tudo o que são questões de protótipo, de teste, já da qualificação dos sistemas, da certificação e também da melhoria da eficiência dos mesmos, ou seja, estadios aqui de desenvolvimento tecnológico já mais perto de alcançar o mercado. Portanto, fica aqui esta diferença que é importante ter em mente, não só para a tipologia de projetos que estamos a pensar enquadrar nas oportunidades, mas também porque tem implicação em termos de taxas de cofinanciamento. Portanto, passando aqui muito rapidamente a um slide para demonstrar apenas algumas das oportunidades que estão em aberto, ou seja, vamos destacar brevemente aqui estas oportunidades como sendo as oportunidades de investigação, portanto as Research Actions, aquelas que serão financiadas a 100%, aqui é possível perceber as oportunidades que estarão em aberto. Mais uma vez, focam essencialmente na geração de conhecimento e desenvolvimento tecnológico em fases mais iniciais, e estamos a falar aqui de atividades de investigação aplicada, desenvolvimento conceptual, exploração de novas soluções. Portanto, estes projetos, provavelmente mais do que relevantes para também o setor empresarial, o tecido empresarial, terão também aqui uma forte participação das ENESI, de universidades, centros de investigação que trabalhem nestas linhas e estejam interessados no programa. O que nos interessa também hoje destacar de forma dando mais atenção, são efetivamente as convocatórias de temática aberta dirigidas para a PME. Portanto, o EDF inclui várias oportunidades para as PME, estão organizadas este ano em 3 grandes tipologias. Em primeiro lugar, ações de desenvolvimento que devem ser lideradas por PME, e estes projetos devem atingir aqui uma dotação de 6 milhões de euros e focar-se em fases já mais avançadas, como a prototipagem, teste, qualificação, como referi há pouco, ou seja, já uma aplicação prática e mais perto do mercado. E, portanto, aqui, usualmente, dependendo do tipo de atividades que se considera nos projetos, vão significar um nível de cofinanciamento por parte das entidades. Portanto, procuramos aqui projetos de TRL4 ou acima, e é importante que, mais uma vez, aqui as condições de elegibilidade, garantir que apenas empresas são beneficiárias destes projetos, PME, no caso. A segunda oportunidade, por norma, destacamos grandemente como uma oportunidade de relevância para as PME e para o setor em Portugal. Portanto, são ações de investigação que devem envolver PME, devem ser lideradas por PME, mas em cooperação, em copromoção com a ENESI, com organizações do sistema científico, universidades, centros de investigação. Portanto, aqui os projetos são financiados a 100%, tipicamente 5 milhões de euros, duração até 3 anos, e devem ser coordenadas por uma PME, mas assegurar esta cooperação com entidades do sistema científico. Há a regra dos 3 países, 3 entidades de 3 países, que anteriormente, salvo erro, eram 4 entidades de 4 países, portanto aqui também uma simplificação para esta convocatória, e é sempre importante que as PME tenham um destaque principal no consórcio em termos de orçamento, portanto as organizações de investigação e desenvolvimento não deverão ultrapassar aqui os 40% de orçamento no preço total do projeto. Mas é uma convocatória bastante interessante porque em termos de temática é aberta, qualquer temática de aplicação à defesa, que seja inovador, projeto inovador, idealmente de uso dual, e com estas características de consórcio poderá ser um projeto ganhador. Portanto, destacamos esta segunda oportunidade. E finalmente temos também a terceira linha, que é focada aqui
em ações mais de tecnologia disruptiva, portanto, é uma novidade em 2026. São projetos mais curtos, mais pequenos, portanto 3 milhões de euros até 2 anos, poderão ser financiados até 100%. Aqui os critérios em termos de parceria, também eles mais ajustados, portanto apenas 2 entidades de 2 países distintos. De forma geral, aqui a grande diferença para as anteriores é que se pede mesmo aqui um nível de disrupção muito elevado, com um potencial impacto e uma abordagem radicalmente distinta em comparação com o estado da arte. Portanto, é importante ter esta linha de disrupção em mente para esta convocatória. E, portanto, nós consideramos estas oportunidades bastante relevantes para as entidades, para as PME em particular em Portugal. Aqui só uma nota final que o programa, especialmente nestas convocatórias, trouxe aqui algumas novidades para 2026, portanto, uns critérios de avaliação um pouco reduzidos e mais simplificados em comparação com anos anteriores, o formulário de candidatura também mais leve, mais curto, e, portanto, maior dotação orçamental, tanto a nível de projeto como do número total de projetos a financiar, o que demonstra aqui uma aposta clara do programa neste tipo de convocatórias, e, portanto, nós também chamamos aqui as empresas, as PME portuguesas a participar e a perceber se existem oportunidades alinhadas com os projetos que pretendem desenvolver internamente. Portanto, este era um bocadinho o foco essencial do programa, que queríamos também destacar. O programa é bastante vasto, ficam aqui os nossos destaques. Em jeito de conclusão, gostaríamos apenas de relembrar as grandes novidades em relação ao programa de 2025, sendo que já fomos referindo a maior parte delas, mas, portanto, para 2026... uma das principais novidades é que estas convocatórias de inovação rápida e de disrupção de temática aberta que falei agora em último lugar. Há também melhorias no processo de avaliação, como referi, portanto, um modelo mais simplificado, que permite aqui uma maior rapidez e agilidade na avaliação das candidaturas. Outro ponto que referi em relação aos custos elegíveis é aqui o financiamento em cascata, o Financial Support to Third Parties, que é uma novidade no programa e permitirá aqui uma dinâmica distinta para os projetos financiados. Depois também um foco cada vez maior aqui nas questões do alinhamento com a iniciativa STEP, portanto, para aumentar a visibilidade e reconhecimento dos projetos aprovados ou daqueles que não tiveram dotação, mas tiveram uma pontuação elevada. Portanto, este conjunto de mudanças também dá aqui algumas pistas que o programa procura cada vez mais aqui alguma agilidade, mais acessibilidade também, e está a aprender com as edições anteriores. Portanto, deixo aqui este slide em jeito de conclusão e resta-me também concluir a sessão chamando a atenção, mais uma vez, para o EDF como uma oportunidade estratégica que poderá ser bastante relevante para todas as entidades nacionais que pretendam posicionar-se no setor da defesa. Portanto, em jeito de destaque, existe efetivamente financiamento significativo disponível, são projetos com uma forte ênfase na colaboração internacional, aposta clara aqui em tudo que são projetos liderados por PME e, portanto, resta-me agradecer fazendo este destaque final e referindo também a deadline da convocatória, que este ano será o dia 29 de setembro, portanto, estamos no momento ideal para todos aqueles que estejam interessados em candidatar-se, podem sempre contactar connosco, estamos sempre disponíveis para esclarecer alguma questão. Obrigada a todos.